Isso. Colossenses, capítulo 1, é a parte 3 então, né? Colossenses 1, vamos pegar aqui, vamos ler o versículo 21, fala assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Depois ele vai falar mais no 24, né? Mas ali fala no vos reconciliou. Então depois continua lendo o 21, o 22, né? Então, aí eu já falei aqui, não, às vezes eu posso ter que ensinar o povo passado, presente e futuro. E às vezes nem parece que nem pastor não sabe o que é passado, presente e futuro, né? Já falei aqui 1 milhão de vezes. Tem coisa que é para o futuro. A volta de Jesus, a transformação do nosso corpo, né? O lançamento de Satanás e seus demônios, e quem não está no livro do Cordeiro, no lago de fogo e enxofre. Então tem coisa que é para o futuro. Não adianta nós que agora. Nós temos uma esperança do que vai acontecer. Mas aqui está falando o que? Não, fala, né? Fala para a pessoa me sublinhar, fala assim: a vós que em outro tempo éreis. Então não fala daquele momento presente, fala do momento passado. Era o que? Estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Não é que a pessoa não fazia obra má e então ela era inimiga de Deus, mas por ela ser inimiga de Deus, ela mostrava isso o quê? Através das obras. Mas a gente está falando ali. Então eu gravei essa mensagem, eu coloquei no Instagram, né? Depois eu vou lançar no Facebook, sobre João 15, que Jesus fala, né? Que Ele é a videira, nós somos as varas. E que assim como a vara não produz frutos se não está na videira, está lá em João 15, 4, né? Assim também, sem Ele nós nada podemos fazer. Então eu falava assim, às vezes não, a gente está vendo ali um fruto que não é legal, mas o que está faltando? A pessoa receber de Deus. Exemplo, né? O Espírito Santo, irmãos, vai colocar na pessoa vontade de congregar ou vontade de sumir da igreja? O Espírito Santo vai gerar na pessoa a reverência pela Santa Ceia, ou se deu, Deus, se não deu, não faz mal? O que vai gerar? Reverência. O Espírito Santo vai te dar vontade de você conhecer mais a palavra dele, ou vai te dar vontade de você se envolver com as coisas do mundo cada vez mais? Pois é, irmão. Então é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, até eu falava para os obreiros isso, né? A seiva, ela está lá dentro. Gravei agora, está no Instagram também, né? A seiva, ela está lá dentro, mas os frutos, o quê? A gente vê fora. Amém? Então, as obras que a pessoa vai, essa pessoa que crê em Deus. Ah, eu creio em Deus. Tá, então tu crê na Bíblia? Creio. Aí se tu mostra para ela que a vida dela está errada, também não me julga. Peraí, não entendo. Tu fala que tu crê em Deus, que tu ama a Deus, que tu crê na Bíblia. Mas quando a Bíblia fala para ti que tem que casar, tu não casa. Quando a Bíblia fala para ti que tem que, talvez largar tal pecado, tu não quer largar, eu não entendi. Não é verdade? Então você vê que a pessoa que ela não quer ouvir para receber, ela quer só ouvir o quê? Aquilo que agrada a ela, como Paulo disse, né? Nos últimos tempos, muitos vão sentir comichão nos ouvidos e vão procurar doutores que vão falar o quê? Né? Que vão falar o que a pessoa quer ouvir. Mas nós não temos que pregar o que a pessoa quer ouvir, nós temos que pregar o que Deus manda falar. E se a pessoa, nós, recebeu o que Deus mandou falar, ou seja, nós vamos ter os frutos. Então o entendimento da pessoa faz, inimigos do entendimento pelas vossas obras más. E agora fala o quê? Agora, tempo presente, está falando para convertidos aqui. Agora, contudo, vos reconciliou. É passado. Vos reconciliou. Que mais? Aí vem o 22, né? O 21 ele acaba, mas ele continua o 22 a palavra. Vos reconciliou, 22, no corpo da sua carne, pela morte, para
perante Ele, Deus, né? Vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Você viu? Para nos apresentar diante de Deus. Fala, isso aqui era para Colossenses, hoje é para nós, né? Então aquilo que eu pregava sobre a ceia passada, né? Fazer isso em memória de mim. Não é errado eu fazer um propósito de abençoar o povo na Santa Ceia. Mas, de novo, Santa Ceia não é para realizar sonho, não é porta aberta. Santa Ceia não é dar vitória financeira. Santa Ceia é para lembrar da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Já preguei aqui, né? Fazer isso em memória de mim. Deu, é isso e acabou, não tem discussão. Claro que daí vai ter bênçãos, mas elas não são o quê? O motivo de eu participar o quê? Da Santa Ceia. Isso é uma consequência. Quando você coloca na música a consequência no lugar do abençoador, isso é idolatria. Mas se você coloca o abençoador, né, no lugar de abençoador, que é o primeiro lugar, a bênção vai ser o quê? Vai ser consequência. Então, qual é a bênção que a morte de Jesus nos trouxe? Nós agora podemos ser apresentados diante dele santos. Santo é o que, pastor? Significa separado, consagrado, significa tirado, né? Ele nos tirou das trevas, já pegamos isso, né? Para a sua maravilhosa luz. Ele nos consagrou santos e irrepreensíveis. Como assim, pastor? Irrepreensível é aquele que não tem o que repreender. Mas como assim, pastor? Diante de Deus, em Jesus, é o que? É irrepreensível. O pai não vai falar assim: não, filho, tu não fez uma boa obra, não. Não, filho, olha, não é bem assim. Não há o que completar na obra de Jesus, né? E inculpáveis, ou seja, né? Por quê, pastor? Porque a nossa culpa em Jesus, ela foi o quê? Foi levada sobre a cruz, amém? Por que a pessoa ela é salva? Porque, entre aspas, né? Na cruz, Jesus, Deus adiantou em Jesus o nosso julgamento. E qual é o salário do pecado? Por isso que ele morreu. Mas ele morreu pelos pecados dele? Não, ele morreu pelos nossos pecados, né? Então ele recebeu o salário que era nosso. E aí, pastor, né? Aí então, agora nele, não tem como Deus fazer novamente o que? O julgar. Mas de novo, tá? Mas não vai entender errado. Pastor, tu só está falando salvo uma vez, salvo para sempre? Não, a pessoa pode perder a salvação, ela pode se desviar, a pessoa pode não nos voltar para o mundo. Aí não é que não valeu o sacrifício de Jesus, mas é que ela saiu debaixo, né, dessa graça de Deus, amém? Isso é pregação para outra hora. Mas, e se eu permanecer nele, pastor? Eu recebi o adiantamento na cruz, ele morreu pelos meus pecados. E se a pessoa rejeita Jesus, pastor, vai haver um juízo, lá em Apocalipse fala, né? O juízo do grande trono branco. E lá Jesus vai estar sentado, não mais como advogado, mas como juiz. E a pessoa vai ser julgada, né? Descoberta. E quem é que pode, meu gente de Deus, ser 100% perfeito? Quem é que pode, né? Aguentar o julgamento e sair inocentado? Ninguém. Por isso que Jesus fala em Mateus, né? Vocês não têm que ter medo de quem mata o corpo não pode fazer mais nada. Sem temer, ou ter medo, né? Daquele que além de matar o corpo, pode lançar o que? A alma no... Você acha que é o diabo que lança a alma no inferno? O inferno não foi nem criado para ele, era por ele. Foi criado para ele e os anjos dele. Apocalipse fala que Jesus tem as chaves da morte do inferno. Quer dizer, não é o diabo que lança, é a pessoa que infelizmente cai lá, não é verdade? Então vai ser sério esse negócio. Então, pastor, Jesus é tudo para mim. Exatamente, irmãos. Mas não é que eu sigo a Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sigo a Jesus porque eu tenho esperança de ir para o céu. Já preguei aqui várias vezes. O inferno não é ruim porque o diabo está lá. O inferno é ruim porque Deus não está lá. Então, nele nós podemos estar o quê? Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nele, amém? Fora dele não tem salvação, né? Olha como Paulo ele gostava de explicar, né?
Ele gostava de... Só faltava desenhar. Talvez ele desenhasse, né? Não sei. E aí, pastor? E aí nós vamos continuar lendo aqui, no 22 nós paramos, né? Então, no corpo dessa carne, pela morte, para perante ele vos apresentar, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aí nós vamos ler o 23 que fala assim: se na verdade, como falava antes, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes, olha só, da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, daquela época, né? E do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Então aqui nós tem muita coisa, né? Tem muita coisa que nós... muito detalhezinho, né? Então, se nós ficarmos muito, a gente não consegue sair, andar. Mas a primeira fala, para não se mover da esperança. Lembra que nós falávamos lá na primeira aula, acostumado, no primeiro culto, né? E havia uma esperança no céu, né? Lembra que nós perguntamos sobre isso? Eu falo, gente, vocês não podem se mover dessa esperança. Salvo uma vez, salvo para sempre. Você vê pessoas aí, não, até da mídia, né? Você vê pessoas que às vezes se dizem convertidas, voltam para uma vida até de prostituição, que a pessoa é uma artista, nada, né? Um capetada, e vai lá e faz tudo de errado que fazia antes. Aí a pessoa vai para a rede social, vai para o programa de televisão e diz, não, Jesus apagou os meus pecados, eu tenho apenas falhas, porque Ele já me salvou. Tá, mas Ele me salvou. Mas se eu pegar lá o Gadareno, por exemplo, quem fazia ele mostrar o corpo era a legião, não era Jesus. Jesus vestiu ele. Quem fazia ele ficar no meio do cemitério, adorando a morte, avançando nos outros e cortando o seu próprio corpo, não foi Jesus. Foi o quê? Foi a legião. Então quer dizer, todos os frutos maus que a legião causava, Jesus transformou o quê? Para o bem, na verdade. Vestiu ele, deu juízo para ele, fez ele se aquietar, mandou ele para a casa dele, tornou ele um grande missionário depois. Amém? Não é verdade? Então, pelo fruto. Tem o fruto que é da salvação. Isso que eu falava. Então, é o fruto da salvação. Mas a gente não pode julgar. O julgamento que Deus não nos deixa fazer é o que dizer, lá tem que ir para o inferno. Esse, ele não dá para eu e você fazer. Agora, irmão, está cheio de versículos no Novo Testamento dizendo que sim, nós podemos olhar e fazer julgamento, ou seja, para ver o quê? Pelo fruto que se conhece a árvore. Então, a pessoa é salva, o que vai mostrar dela que vai ser os frutos? Quantas pessoas estão sempre na igreja? Eu tenho um lado, né? Tem aquele que só aparece na Santa Ceia, né? E, mas eu não concordo com o senhor. O problema não é meu, o problema é teu com Deus. E tem gente que é o contrário, irmão, está sempre na igreja, aí na Santa Ceia falta, fala assim, irmão, por quê? Água não sei o que, né? Não, tu não tem que largar a Santa Ceia por causa do pecado, tu tem que largar o pecado e participar da Santa Ceia. A palavra fala, examine se o homem é si mesmo, e não fala, e talvez coma ou não coma. Já preguei aqui também, examine se o homem é si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse. O examinar não é para ver se participa ou não. O examinar é o quê? É para se achar uma coisa que não me faz digno, arrancar fora para poder participar. E já vai passando o tempo, né? Só que faz 3 anos e 11 meses, né? Já 6 no mês que vem, se Deus nos permite, faz 4 anos que eu estou aqui. Né? Vamos ver, né? Teve outra igreja aqui lá quase 5 anos, não sei, né? Se ficar amém, se não ficar amém também, que eu vou sair de cabeça levantada. Quando vocês me virem nos eventos aí, aqui ó, cabeça levantada. Por quê, pastor? Porque eu fui um pastor que pregou a palavra para você. Eu fui um pastor que se esforçou em anunciar, ensinar e mostrar a palavra para você. Amém? Porque é muito fácil encher linguiça, é fácil, né? Então, a pessoa tem que receber. Ela não pode se mover dessa esperança, amém? Por isso nós temos que sempre lembrar da esperança dos céus, né? Para nós, se partir logo, ou se partir daqui a muito tempo, ou se ficar, né, vivos aí no arrebatamento,
nós temos essa certeza que nós vamos descansar com Jesus. Até o dia, claro, que Ele vai nos ressuscitar, óbvio, né? E nos colocar na Nova Jerusalém. Mas até lá nós temos que ter essa esperança. Viu o que Paulo falava? Gente, não se movam dessa esperança. Gente, fiquem firmes nessa esperança. Vamos ler de novo o 23, né? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Claro, né, na época deles alcançaram muita gente, né? Hoje nós temos que fazer a nossa parte ainda, pregar a toda criatura. E aí o 24 e 25 fala assim, ó, ele vai começar agora a falar dele, né? 24 e 25. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E aí ele fala do 25, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, gente, ele falava, né? Eu estou sofrendo, é quase como se há um sofrimento. Passou, mas Jesus não levou o sofrimento? Nossa, levou. Mas qual sofrimento? A praga, a maldição, a doença, a enfermidade, o pecado. Mas ele não levou, e não tem na Bíblia isso, o sofrimento por amor ou por pregar a palavra de Deus. Porque senão você vai ler, olha, muitas vezes a igreja como foi perseguida na verdade, Paulo mesmo acabaria um dia decapitado. A maioria dos apóstolos acabou morto por pregar o que é a palavra de Deus. Então ele não levou o sofrimento de nós passar a palavra. Às vezes ele vai passar a palavra, né? Ah, pastor, lá não me convida para o aniversário, porque eu não bebo. Aí convidaram todo mundo, só eu que não. Se vinga, pastor, claro, faça você com o teu aniversário, sem bebida, e convida todo mundo que não te convidou. Pronto. Aí é pedir demais. Aí você está dando troco. Amém? Né? Mas aí não é vingança, pastor. Né? Você está tratando o quê? Com o mal, com o bem. Não é verdade? Mas assim que a pessoa é perseguida. Às vezes, quando um dos cônjuges, né? Falei bonito, né? Um dos cônjuges não é crente, não é verdade? Às vezes um ainda fuma, um ainda bebe, um ainda quer ir no carnaval, uma vez quer fazer coisa errada, o outro não. Vai dar, às vezes, um conflito. Mas a palavra fala que a mulher tem que ser submissa ao Senhor. Primeiro que a palavra submissa significa estar debaixo da mesma missão. Submissão, debaixo da mesma missão. Mas tem que ser submissa a marido como a Cristo. Cristo me manda comprar cigarro? Não. Cristo me manda beber? Não. Cristo me manda ir no bailão? Não. Cristo me manda fazer coisa errada? Não. Então eu só vou, a mulher, né? Só vai ser submissa ao marido no quanto ele se parece com Cristo. Se ela não for, ela não está o quê? Mas agora se tu não sei o quê, aí eu vou te largar, não sei o quê. Tomara que não largue, não é verdade? Mas às vezes a pessoa vai sofrer. Ou às vezes é o contrário, verdade? Mas talvez é o marido, mas às vezes também é o quê? Às vezes é a mulher que é uma bênção, né? Discípula da mulher de Jó. Eita! Amaldiçoa Deus e morre, meu pai amado. Quanto marido nas bodegas aí, quanto marido, né? Nos pontos de tráfico, aprontando, quanto marido com amante. E aí o cara quer vir na igreja e a mulher, porque não sei o quê, porque vai. Não é verdade? A pessoa sofre. É o que Paulo está falando, né? Ainda há algumas aflições que eu estou sofrendo pela igreja, que é o corpo de Cristo. Então a gente vai, às vezes, ter algumas perseguições. Né? Como eu falei, a gente vai dar o bom fruto, vai dar o bom testemunho, a gente vai ganhando aquela reputação com certeza. Como eu falei, moço, o normal é a maioria sim gostar de nós. O normal é a maioria gostar sim de você. Esse é o normal. Agora vai haver um outro que vai te perseguir.
Ah, pastor, meu colega lá descobriu que eu sou da igreja. Glória a Deus. Melhor que ser um crente fingido escondido, 007. Né? Que bom. Ai, pastor, ele começa com piadinha, aí que tá, né? Aí se você zomba da religião dele, não é da igreja, então beleza é religião, não é verdade? Agora ele pode falar. Não é verdade? Deus o livre, né? O fulano lá, porque, olha, Jesus não é, né? Não foi o líder político. Jesus, ele é um filho de Deus. Ah, porque não sei o que, né? A pessoa começa a te criticar por causa da palavra de Deus. Olha, final do ano agora vai ter uma festa na firma. Ou, né? Ah, não, mas eu vou pelo churrasco, eu vou pela carne, né? Não sou boca aberta, né? Eu vou lá. Não, mas lá vai ter bebida. Ah, não sei se eu vou então. Não é o meu ambiente. Até Jesus transformou água em vinho. Ai, vim para cima do inimigo esse papinho, querido. Se ele multiplicou em vinho alcoólico, as pessoas ficaram bebendo, ele quer matar todo mundo, coma. Já é glicose, né? Conversa fiada. Né? Então quer dizer, ele quer deixar as pessoas bêbadas. Vai lá, depois pega a tua cavalo, cai no barranco. Tem conversa fiada. Mas a pessoa fica te perseguindo. Né? Eu teve aqui, né, uma cesta. Olha, obrigado, né? Olha, mas o champanhe, né, eu não vou querer. Qual é o problema de beber se essa mente Não, eu festejo de outra maneira, muito obrigado. Aí você agradece por educação, porque eu não vou agradecer por dizer, não quero pecar, obrigado. Obrigado é por coisa boa, tu agradece, né? Mas você por educação fala, não, obrigado, amém? E às vezes vem uma perseguição, vem uma zombaria, não é verdade? Então, você está passando aflição algumas vezes, por causa do quê? De Jesus. Né? E Paulo falava, eu também sofro muitas vezes por amor ao Evangelho, né? Então ele fala, né? Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Lá no versículo 1, né? Do capítulo 1, obviamente, fala, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Apóstolo significa enviado. Apóstolo é do grego, enviado. Missionário é do latim, significa enviado. Então quem é enviado com uma missão é um apóstolo. Quem está fazendo uma missão porque foi enviado é o apóstolo. Então apóstolo e missionário é a mesma coisa, igual eu falar 6 e meia dúzia, né? Então ele fala assim, mas foi pela vontade de Deus. Não fui eu que me chamei, foi Deus que me chamou para ser um ministro. Foi Deus que me chamou, no caso ele era um apóstolo, né? Que escreveu metade do Novo Testamento, enfim, muito usado por Deus, né? Pode voltar lá então, né? Pastor, não, nós também somos, talvez não éramos, obviamente, na grandeza que Paulo ele foi, né? Mas nós também temos chamado, nós também temos dons, nós também temos uma vocação. Qual é o teu dom? Não, eu sou só membro de igreja. Né? Não, você pode ser membro da igreja, mas alguma coisa ali, ou algumas coisas, Deus vai chamar você para fazer, amém? Eis-me aqui, Deus, manda ele. Deu. Eis-me aqui, Senhor, manda ele. Não, cada um tem que estar no índio que Deus mandou assim, né? E aí ele vai falar aqui no 26. Vamos lá para casa que está quase nosso 26, fala assim, qual é o mistério, né? 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora, olha o passado, presente e futuro, né? Agora foi manifesto aos seus santos, que somos nós, né? Somos crentes em Deus, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém, né? Daniel não entendeu, ninguém no Antigo Testamento, Davi, Moisés, ninguém entendemos que Deus também tinha esse plano, amém? Na cabeça deles, Israel era o especial, os de serem únicos.
Eles nunca entenderam, né, que na verdade Deus queria usar Israel para ser o primeiro, através deles aqui, iluminar todo o resto do mundo. Amém? Até que na volta de Jesus, tanto os israelitas como os gentios fossem um só em Cristo Jesus. Amém? E a palavra, e Paulo fala, olha, isso ficou escondido nas gerações anteriores. Agora Deus revelou. Ou seja, que até os gentios é aquele que não é de Israel por natureza, né? Aquele que é pagão, né? Aquele que não é. Você vai, a maioria de nós talvez aqui, a não ser que você venha da nação, né? A maioria de você é o quê? E eu também, somos o quê? Somos gentios, né? Como os colossenses também, eles eram gentios, amém? Mas ali também Jesus Cristo, o quê? Chegou para fazer isso, o quê? Parte do corpo de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Como assim, pastor? Como Jesus também prometeu nos evangelhos, né? Ele veio morar o quê? Dentro de nós. Mas no Antigo Testamento, Deus não morava no povo, no sentido de dentro deles. Deus morava com o povo, Deus se manifestava. Não era todo mundo que recebia o Espírito Santo, nem era o batismo, né? Era uma unção por fora, para cumprir uma missão, não é verdade? Agora, ali fala, né? Tanto os evangelhos, como ali também fala que agora Cristo está em nós, a esperança da glória. Ele é a esperança da glória. Ou seja, né? Jesus habita em nós. Hoje, nós somos de Deus, nós nascemos de novo, porque o Espírito Santo veio morar em nós. Então, se ele está em nós, é o que eu falava no começo da pregação, antes da gravação, inclusive, né? Os frutos vão demonstrar. Jesus está em mim, a minha boca vai mostrar isso. Jesus está em mim, a minha vida vai demonstrar isso. Jesus está em mim, as minhas renúncias vão demonstrar isso. Porque não tem como, irmãos, Jesus ser um fora de mim e quando entra em mim, vira outro. Não tem como a Bíblia, que é Jesus, né, falar uma coisa fora de mim e dentro de mim se tornar o quê? Outra coisa. Então eu vou entendendo, como eu falava, né, antes, a gente vai abrindo entendimento, Deus começa a nos sintonizar, né, começa a nos fortalecer, Jesus começa a aparecer através de nós. Eu mudei, eu não mudei, Jesus me mudou e Jesus está me mudando. Eu fiz tal coisa, eu fiz aquilo bem para a glória de Deus, porque sem Ele eu não posso nada. Mas é orgulho falar isso. É orgulho falar o que a Bíblia fala que eu sou? Por quê? Quem está dizendo isso? Não, se a Bíblia fala que eu sou reconciliado, se a Bíblia fala, né, que eu sou santificado, tudo em Jesus, né? Santificado em Jesus. Se a Bíblia fala que eu sou uma nova criatura, que tudo se fez novo, passou, né? Tudo que passou e tudo se fez novo. Então, tem tantas promessas na Bíblia, tantas palavras. Então, é orgulho eu falar aquilo que a Bíblia diz que eu sou? Então, eu vou falar a linguagem do diabo? Não, né? Então, tem que colocar isso na palavra de Deus, né? Nós somos pobres pecadores perdoados. No começo, sim. Mas agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Nós somos na terra o quê? Casa de Deus. Um dia nós vamos morar com Deus no céu. Mas hoje Deus mora com Deus na terra o quê? Em nós. Então, claro, irmãos, as paredes aqui são só o prédio da igreja. Mas o povo de Deus unido é o corpo de Cristo. Por que congregar? Porque o corpo não é só uma mão. O corpo são vários membros. O corpo não é só o nariz. O corpo não é só a boca. O corpo não é só o joelho. Então, se eu sou de Cristo, eu vou querer o quê? Congregar com os meus irmãos. Porque não tem um corpo, né? Você vai lá na tua casa, acha lá um pedaço com uma mão, mas o quê? Chama a polícia. Não é verdade? Vai lá na tua casa, acha um pedaço de joelho lá. Chama a polícia. Vai na tua casa, acha uma cabeça lá. Cabeça não, porque Jesus é cabeça, né? Acha um braço lá. Ai, que horror, pastor. Não é verdade? Então quer dizer, um membro separado do corpo está morto. Então tem que haver esse congregar, amém? Jesus é o pastor das ovelhas. Embora ele conheça cada um pelo seu nome, ele chama a todos como sua família, o seu rebanho, amém?
Ah, mas não é assim. Por exemplo, né? Você tem mais que um filho aí. É verdade? Aí você faz uma festa de aniversário lá, ou né, uma festa para reunir todos eles. É verdade? Você ama aquele que não foi. Mas se você falar que não sentir falta, você é mentiroso. É verdade? Ah, mas não porque não foi porque não conseguiu. Não foi porque não quis. Eu não quero ir. Eu não quero me reunir com a família. Você não vai ver, você pode estar ali com 10 filhos, mas se o 11º não foi porque não quis, falta uma coisa, verdade? Falta uma coisa. Você saiu da casa, tem 2 filhas, né, amor? Uma maiorzinha e outra menorzinha, né? Às vezes você vai lá, irmão, eu não consigo comprar um salgadinho, ó, não fala nada pra mana, tá? Eu não consigo, não. Ou eu compro 2, ou eu compro um, se eu só puder comprar um, e vamos repartir. Amém? Porque não tem, irmãos, você ama, né? Se você sente falta daquele que não está ali. Então, por isso que é importante o quê? Congregar. Nós temos o parte do corpo de Cristo. E aí, para terminar, vamos lá? Aí eu vou falar assim no 28, ó. É claro que aqui eu estou parando, né, irmãos? Mas você pode ir em casa, com calma. Se quiser ler palavra por palavra, né? Eu aqui não tenho esse tempo. Aí o 28 fala assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem é a pessoa, né? Em toda a sabedoria. Para que, Paulo? Para que apresentemos todo homem, pessoa, né? Perfeito em Jesus. Perfeito é completo, é maduro, né? Ou seja, né? Paulo falava, nós estamos trabalhando com o povo de Deus para que nós apresentamos eles o quê? Maduros, não um bando, né? Como alguém já falou, o reino de Deus, né, irmãos, tem que ser criança, mas não tem que ser infantil. Para entrar no reino tem que ser criança, mas não tem que ser infantil. A pureza da criança, não a infantilidade da criança. A pureza da criança, não a birra da criança, como eu já preguei para os homens, né? É bênção, não é beijo. Não é verdade? Porque às vezes misericórdia, mas o desejo é que todo mundo seja maduro em Cristo. Amém? A gente vê isso na igreja, irmãos. Às vezes não, às vezes você vê a pessoa está 30 na igreja. Meu pai, é um bebezão, um gurizão, uma guriazona. Né? Você seja assim, né? Já era para estar trazendo gente para Jesus, dando exemplo, e às vezes é o que mais dá trabalho. Era para ser assim, irmãos? Não é. O tempo tem que me fazer. Quando eu digo tempo, eu não digo só tempo cronológico, né? O ano, eu digo talvez, né? Tempo de envolvimento. Devia ser diferente. Claro que nós nunca vamos ser perfeitos, não haver nada que nós temos que mudar. Mas, tipo assim, o amadurecimento vai vindo, amém? E às vezes você percebe, que eu faço vários cultos. E o que tu percebe? Nos cultos que o povo é mais firme, né? Irmão, a palavra parece que ela flui mais, o louvor parece que ele flui mais. Digo uma coisa, até o dízimo oferta entra mais. Porque o povo está mais o quê? Maduro. Agora naquelas reuniões, irmãos, que o povo está chegando agora, ou é os bebezão que estão 50 na igreja no terceiro, irmãos, às vezes é uma dureza, parece que está falando, sabe? Parece que só tem expressão. Tu canta, a pessoa. Tu ora, a pessoa. Irmãos, é a madureza. E sabe qual é a vontade de falar? Acabar logo tudo e subir ao altar. Eu vou dormir. E é verdade, irmãos, mas é porque aquela dureza um pouco mais, né? Então você tem que adaptando a reunião, não é adaptar a palavra, né? A palavra é a palavra, mas se sente aquela diferença. E eu te digo, irmãos, se você um dia vem à tarde ou à noite no culto, eu duvido diante de Deus que você não notou a diferença do culto para amanhã. Diante de Deus eu duvido que você não fale assim. É diferente do culto da tarde e da noite, né? Às vezes não parece nem mesmo culto, parece que amanhã é... Agora imagine eu que faço 3, 4 cultos por dia muitas vezes. Não vou saber a diferença? Tu sabe a diferença. Mas não é para ser assim. Deus quer que todo mundo vá o quê? Crescendo. Irmão que está há 30 anos na igreja não fez a grade até hoje. Você está perdendo a bênção. Acho que talvez seja o último ano que eu esteja aqui. Ano que vem não vou dar a grade.
Ou se der, devolver em outra igreja. Perdeu a bênção. Ou se outro fizer também, ou o obreiro fizer a graça, vai e faz a graça, vai ficar enrolando. Tem que ser perfeito em Cristo. O povo quer, Paulo queria que o povo crescesse. Amém? Olha só, já está uma realidade espiritual, mas ele quer o quê? Apresentar. Por isso que eu falei, irmão, todo pregador de verdade ama e se preocupa com o crescimento das pessoas. Todo pregador de verdade deseja que as pessoas se aproximem mais de Jesus. Ele luta pela glória de Deus, ele quer que todos conheçam mais de Jesus. Esse é o padrão bíblico. Não posso ser, ou ninguém pode ser, ou não deveria ser diferente disso. Olha que coisa linda, né? Aprendemos o nome perfeito de Cristo. Aí o Cristo vai falar assim: e para isto também eu trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. É como se Paulo fôssemos aquele instrumento, né? E essa eficácia do poder, o instrumento fosse a energia que fazia ele funcionar. Igual o teclado. O teclado é um instrumento. Tirou da tomada, tá, você dá para botar pilha, né? Mas alguma fonte de energia vai ter que ter. Não é verdade? Alguma coisa. Tirou da tomada, a energia não passa mais. Mas violão não precisa de energia, pastor. Se as cordas se mexem sozinhas, bota a mão e depois busca demônio. Fantasma ou violeiro. Aí, capeta! Alguém vai ter que dedilhar. Amém? Mas a pessoa o quê? Ela tem que ter energia dentro dela, é verdade? Dá o violão para o defunto, ele vai tocar. Então, alguém está vivo para transformar aquela energia, né, num som. E assim é. Bateria também, né? Se tocar sozinho, consagra, derrama a vida, o capeta. Capeta! Né? Não, o irmão tem que estar ali, bum, 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 bum. Não muitos que vocês não gostam de ouvir da gente, né? Mas, e aí depende qual louvor, e vai, e faz, e vai. Então, ele está transformando a energia, o quê? Em batida, não é verdade? Tem que ter uma energia, ó. Ventilador aí, ó. O microfone. Não, mas caiu aqui, viu? O microfone. Caiu a energia, ou acabou a pilha, como aconteceu também agora, né? Ele quer participar. 3 segundos, né? Diz oi pro pessoal. Exibir, fica na tua. Né? Aí ele parou de funcionar, berrando. Né? Então, essa energia fazia Paulo o quê? Trabalhar. Fazia Paulo fazer o quê? A obra de Deus. Mas a salvação é pela graça. Com certeza. Mas o galardão não é. O galardão vai ser por aquilo que você faz. E isso vai cada um de nós individualmente ser galardoado. Está caindo energia. Galardoado por o quê? Pela palavra de Deus, né? Por aquilo que nós fazemos. Amém? Então, pega essa palavra, coloca no coração. Deus abençoe você de casa, meu Deus. Isso, é que está caindo energia.